nome na igreja louvar. Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos irmãos também que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, aí na sua casa. Receba também a paz do Senhor Jesus Cristo, para juntos nós termos mais uma porção da palavra de Deus. Por gentileza, irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós estamos meditando. Livro de Apocalipse. E nós vamos ler do capítulo 2, do verso 12 ao verso 29, ou seja, 17 versículos nós vamos ler, tá? Então, Apocalipse 2, do 12 em diante. E como a gente tem feito, mesmo na sua casa, você pode acompanhar com a gente também. E ao anjo da igreja, que está em Pérgamo, isso escreve, isto diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer com maná escondido. Darei uma pedra branca. Na pedra um bom E o anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eis que eu porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Pois bem, amados, então hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais da palavra de Deus. E como os irmãos sabem, nós estamos falando no livro de Apocalipse. E já trazendo aos irmãos, já falei isso, mas sempre é bom dar uma reprise, ou repisar, que Apocalipse não quer dizer catástrofe, como alguém acha. Embora tem juízos de Deus dentro do Apocalipse, há juízo de Deus, mas Apocalipse quer dizer trazer à tona aquilo que está escondido, tirar
o véu daquilo que está coberto. Este livro, Deus revela a João, o evangelista, ali na ilha de Patmos, e manda distribuir às 7 igrejas da Ásia, época Ásia Antiga, que hoje fica na Turquia. As igrejas eram muito próximas uma da outra, 80, 100 quilômetros uma igreja da outra, e alguns dizem que essa igreja, ou cada igreja representa uma era. A gente não discorda, mas eu creio que essa palavra é para a igreja de todos os tempos. Para mim, não vou dizer que está errado quem aplica a um tempo, a uma era, mas para nós essa palavra aplica à igreja de todos os tempos. E aqui, querido, nós falamos, Jesus ele se apresenta como aquele que foi morto, mas vive para todo sempre. O que ele quer dizer? Como aquele que venceu a morte. Apocalipse é o livro dos símbolos, 7 castiçais, 7 selos, 7 Espíritos de Deus. O 7 é a conta aqui da completude ou da perfeição de Deus. E ele apresenta para cada igreja de uma forma, não só para corrigi-la, mas ele apresenta também se identificando com o sofrimento daquela igreja. Até o capítulo 4, nós vamos falar sobre igreja. Após o capítulo 4, você não vê mais a igreja. Aí nós já temos o arrebatamento, que depois vamos dar uma pincelada no livro de Daniel, falando sobre as 70 semanas de Daniel, que isso é muito importante. E aí a partir do capítulo 5, já não temos mais a igreja, que aí é o período que a igreja ela é tirada da terra. Então nós falamos sobre as 2 primeiras igrejas, que é a igreja de Éfeso, cuja carta Paulo manda aos Efésios, é essa igreja. Os fundadores, Paulo é certeza, mas provavelmente Áquila e Priscila, juntamente com Paulo. Nós depois falamos da igreja Esmirna, a igreja em Éfeso, os Efésios. O grande problema deles era deixar o primeiro amor. Eles abandonaram a primeira fé, eles retrocederam no amor, embora tinha muitas coisas boas que Deus se agradava da igreja, mas o principal eles pararam de cultivar, que era o amor a princípio, o amor pioneiro, o amor primitivo. Já Esmirna, cujo nome quer dizer amarga, junto com Filadélfia, é as 2 igrejas que não recebem uma repreensão, recebe só a exortação, que exortação é animar, recebe ânimo e promessa. Mas a maioria das igrejas, ou todas, fora essas 2, ela recebe uma exortação, ela recebe um elogio e depois recebe uma promessa ao que vence. Então hoje nós estamos falando de Pérgamo. Então Pérgamo, como as demais igrejas, ela situava na Ásia, a Ásia Antiga, tá? Já disse que não é a Ásia hoje que nós temos China, não. A Ásia Antiga era parte da Turquia, e Pérgamo era uma cidade alta, dentro do continente ali asiático. Pérgamo, provavelmente, não já ouviu falar de papiro e pergaminho. Então papiro era vegetal preparado para escrita. Depois disso veio o pergaminho, que era couro de animal curtido, especialmente de ovelha, cabrito, era curtido para se escrever. Provavelmente seja em Pérgamo o primeiro a utilizar o pergaminho, tanto que vem o nome Pérgamo, pergaminho. Alguns acham que começou ali em Pérgamo. Pérgamo ele tinha, ou ela tinha, essa cidade, a primeira biblioteca enorme que se conhece, e tinha na mitologia alguns deuses pagãos que eles adoravam. Zeus, ele dizia que Zeus era o senhor da terra e do céu. Aí eles tinham Esculápio, que dizia que era o deus da medicina, o deus da cura, cuja símbolo era uma serpente. Até hoje, quando uma pega uma receita médica, você vai ver lá o símbolo da medicina, é uma serpente. Isso vem dos gregos, tá? E eles tinham também uma coisa terrível em Pérgamo, que ficava o centro de adoração ao imperador. Quando você vai ver aqui na Bíblia, irmãos, tá? Você vai ver na Bíblia que muitos discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus, foram executados
Eles foram executados porque falavam a palavra de Deus, morreram por amor à palavra de Deus. E isso vinha à ordem dos imperadores, que os imperadores queriam ser deuses, adorado como Deus. Você vê Nabucodonosor, quando ele faz aquela estátua, que não se prostra, é lançado na fornalha ardente. Então você vai ver que os imperadores queriam ser Deus, queria adoração para si, e isso eles iam contra os cristãos, porque o cristão verdadeiro só adora ao Senhor. Esse inclusive era o problema de Amã com Mardoqueu, porque todos se prostravam e reverenciavam a Amã, e Mardoqueu não fazia isso. Então isso é antigo, o homem queria adoração. Mas nós temos que saber, irmãos, que nenhum de nós merecemos ser adorados, merecemos respeito, reconhecimento, mas adoração só o Senhor Jesus Cristo, né? Várias vezes homens se prostraram para adorar anjos, e os próprios anjos disseram: nós somos conservos, adora a Deus. Então a única pessoa digna de adoração é Deus. Quando eu falo Deus, eu digo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são os únicos dignos de toda adoração. Mas o irmão fez um bom trabalho, reconhecemos o trabalho dele, respeitamos o trabalho, mas a adoração é somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então Pérgamo tinha esse problema. Mas Pérgamo, nós vamos ver, não só Pérgamo, mas a maioria das igrejas, você vai ver, olha, lá tem a sinagoga de Satanás, lá é o trono onde Satanás habita. Você vai ver que naquela região, ali surgiram os grandes filósofos, os grandes pensadores, e você vai ver que Satanás operava e reinava ali abertamente. E Deus não está dizendo, irmãos, para o povo de fora, Deus está dizendo que para a igreja, cuidado, embora a igreja de Cristo, mas ela vivia um mundo onde Satanás era Senhor. Então você vai dizer, pastor, e nós, irmão? Nós vivemos em um mundo onde Deus é o Senhor, mas no nosso mundo como sistema, Satanás ele é vamos dizer, o presidente do sistema corrupto. Satanás ele é o senhor do sistema corrupto. Não estou dizendo da terra e dos céus, que o Salmo fala que do Senhor é a terra e os céus, mas o sistema mentiroso, o sistema pecaminoso, ele é dirigido pelo inimigo, e que muitas das vezes, eu já disse aos irmãos, como crente, nós temos que fechar a brecha, porque o inimigo, irmão, se der brecha, até na igreja ele entra, até nas nossas casas ele pode entrar. Jesus que disse, não deis lugar ao diabo, que se nós dermos lugar, ele é atrevido. Desde o Éden, ele entrou no Éden, esteve muito próximo a Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez Davi numerar o povo, não é verdade? Levou Davi a numerar o povo. Então o inimigo, irmão, ele não dá por perdido. Por isso que a igreja do Senhor tem que estar sempre de portas fechadas para o inimigo e de portas abertas para Deus. Então Pérgamo era uma igreja em um lugar assim, e a igreja tem que estar em lugar assim. Há pessoas que acham que a igreja tem que estar em lugares, irmãos, onde não tem idolatria, imoralidade, pecado. A igreja tem que estar no meio da idolatria, no meio do pecado. É ali que a igreja tem que fazer presente. Ser crente dentro da igreja, todo mundo é, e é fácil. Ser crente aqui é fácil. Agora ser crente porta fora é que é o necessário. E essa igreja que Deus quer, irmão. Até porque igreja não é dentro, igreja é tirada para fora. Então nós, claro, temos que congregar tudo, mas nós temos que ser igreja aqui e lá fora. Assim era Pérgamo. E Deus se dirige a Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz o que tem a espada de 2 fios, outra tradução antiga, 2 gumes. Irmãos, a espada, por que Jesus apresenta com uma espada? Porque aqui ele fala de justiça contra Pérgamo. Então Deus que você serve, ele é um Deus de amor. O amor é a base do trono, o amor é a base de Deus. Mas Deus também, quando precisa, ele dá lugar a ira, e ele cessa a misericórdia, ele cessa a graça, e entra o juízo de Deus. Então Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas a tolerância de Deus também, ela pode por fim colocar juízo. Então aqui está dizendo com a igreja. Então ele apresenta como alguém que tem uma espada e que vai julgar aquela igreja, porque teve oportunidade para arrependimento e não o fez. Então ele diz: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é o trono de Satanás,
Satanás, olha, eu sei que você faz boas obras, eu sei que você passa uma luta, eu sei que você habita onde Satanás reina, mas isso não é liberdade para você pecar. Ou seja, irmão, você pode morar, estamos morando em um mundo de valores inversos, uma inversão muito grande. Você pode morar no meio das trevas, mas como diz Miqueias, Satanás, ainda que eu caia inimiga minha, eu me levantarei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então o crente, irmão, mesmo morando em meio às trevas, ele tem luz, porque Deus é luz. Então lá eles habitavam onde Satanás reinava, mas não justificava o pecado praticado por eles. Eu sei as tuas obras, você habita onde Satanás habita, e retém o meu nome, e não negaste o quê? A minha fé. Deus está dizendo, olha, vocês vivem no mundo atribulado, onde Satanás reina, mas vocês não negaram a minha fé, vocês retêm. Irmãos, Deus vê diferente do homem, né? Deus deu uma chicotada na igreja? Deu, mas Deus viu as qualidades do homem aqui da igreja. Às vezes nós pegamos uma pessoa e só tiramos aquilo que é ruim nele, mas todas as pessoas, irmãos, tem bom e tem ruim. Eu sei que eu sou ruim porque eu sou ser humano, eu sei que você é ruim porque você tem que ser ser humano. O dia que nós não fomos mais humanos, tivemos com Jesus, as coisas ruins ficam, mas enquanto estamos aqui na terra, nós estamos melhorando cada dia mais, mas só tornamos perfeito quando saímos desse tabernáculo, que esse tabernáculo, ele tem uma natureza pecaminosa. Então Deus sabia, olha, vocês habitam onde Satanás habita, eu sei as tuas obras, não negaste a minha fé, e começa a dizer, olha, não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, a qual foi morto, ou seja, eu conheço até o sacrifício de vocês. Esse Antipas é um dos obreiros da igreja, que foi morto, fez-se mártir, por não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus elogiou, olha, vocês têm tanta fé, igual o meu servo Antipas, que morreu não negando o meu nome. Irmão, o primeiro ponto que eu vejo aqui, é não negar o nome de Jesus Cristo. Irmão, às vezes nós negamos o nome do Senhor. Pastor, eu nunca neguei. A gente não nega de palavras, mas às vezes nega de ação. Fazemos coisas que não condiz com os servos de Deus. Então, nunca negue o nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre ainda que é para sofrer, mas diga como Paulo, eu trago em mim as marcas do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele fala isso, irmãos, ele se refere aos latifundiários, aos criadores de animais, que eles marcavam o animal para saber que era deles. Até no dia da minha infância, isso ainda hoje existe. O fazendeiro marca com a sua inicial aquele animal, que se perder sabe que é dele. O que Jesus está dizendo? Que ele também nos marca com o seu sangue, e você tem a marca de Cristo, você tem a marca de Deus. Pastor, eu falei para alguém que eu não sou crente, mas lembra Pedro? Eu nem conheço esse homem, mas você fala igual ele, você parece com ele, você está no meio dele, irmão. Crente, nem para desviar serve, porque ele tem a marca de Deus na vida dele, né? E glória a Deus por isso, que nós temos a marca de Cristo, e essa marca que você tem, foi Cristo que te marcou. Então, lá nessa igreja, Jesus disse, olha, que Antipas morreu, foi fiel, tinha a marca dele. Agora, mais uma pouca de coisa eu tenho contra ti, que tolera os que seguem a doutrina de Balaão. Mas a doutrina de Balaão, alguém acha para mim, por favor, Números 31 e 16, mas depois na sua casa, você pode ler a contar do capítulo 25 de Números, que hoje não dá tempo, mas alguém lê para mim, 31 e 16, está ali, ó. Mas algumas poucas coisas tem contra ti, que toleras a doutrina de Balaão. E você vai ver, no 31 e 16, o que era a doutrina de Balaão. Quem pode ler para a gente? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Pior, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Isso. Deus matou um grande número de judeus, porque, entenda bem, irmãos, tem entre vós os que seguem o conselho de Balaão. Balaão era um profeta adivinho.
E Balaão, ele foi chamado por Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas. E Israel tinha que passar por Moabe. Só que Israel era um povo muito grande, e os moabitas ficaram com medo. O rei de Moabe, chamado Balaque, esse povo vai passar aqui, vai se agregar aqui, vai comer a nossa comida, vai beber a nossa água, ou seja, a cidade não tem estrutura para eles, então nós temos que matar esse povo, destruir. Só que ele sabia que o povo era um povo o quê? Um povo de Deus, e que tinha promessa de bênção, que Deus fez a Abraão: eu abençoo quem te abençoar, e amaldiçoo quem te amaldiçoar. E eles conheciam isso. Então Balaque falou: eu vou chamar Balaão para amaldiçoar este povo. Mas como pode um homem de Deus amaldiçoar o povo de Deus? Balaão foi interessado o quê? Em dinheiro, ele ia amaldiçoar por dinheiro. Mas no caminho Deus disse: Balaão, não fala mal desse povo, é o meu povo. E Balaão chegou lá, e Balaque brigou com ele. Balaão, em vez de se amaldiçoar, se abençoou o povo. Aí Balaão fala: como eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Não, que coisa boa. Como eu vou amaldiçoar a quem Deus abençoou? Se Deus te abençoou, irmão, nenhuma maldição pega em você, viu? Não tem praga, Salmo 91, praga nenhuma chega a tua tenda. Então crente, irmão, que é abençoado, que tem promessa, que tem Deus sobre a vida dele, não estou dizendo que não pode ser amaldiçoado, mas nenhuma maldição pega. Pode te amaldiçoar quem quiser, mas Deus converte em bênção todas as maldições, irmãos. E Balaão falou a Balaque: olha, não tem jeito, não dá para amaldiçoar, só que eu tenho um jeitinho, eu tenho um conselho. Sabe o que você faz? Pega as filhas de Moabe e dá em casamento às filhas de Israel, e vice-versa, e faz eles se prostituir, se misturar, aí eles vão enfraquecer. E eles enfraquecendo, aí você destrói eles facilmente. Aí é fácil para destruir. Entende, irmão? Enquanto você está no esconderijo de Deus, ninguém te destrói. Mas se sair fora, é como tem crentes que fala: quem tem promessa não morre. Isso é conversa, irmão. Quem tem promessa não morre se você não sair debaixo da promessa. Mas se você sair, Deus não se responsabiliza. Tanto é que Raabe tinha uma promessa de salvar ela e a família, mas Josué disse: olha, se você sair debaixo do telhado, debaixo do fio de escarlate, ninguém mais responde por você. Você quer ser abençoado? Fica debaixo das mãos do Senhor Jesus. E aí, amados, o que acontece é que Balaão deu isso. Agora eu falei que se aplica a todas as igrejas, irmão, entenda bem. Nós estamos aqui para ir para o céu. Não estamos aqui para fortalecer um ministério, embora gostamos do ministério. Não estamos aqui para fortalecer uma igreja. Não estamos aqui para trabalhar para o pastor, não. Nós fazemos para Jesus. O pastor só convida porque ele também trabalha para Jesus. Mas, amados, nós estamos para ir para o céu, e nós temos que ver a Bíblia. Então aqui é um problema doutrinário. O que é doutrinar? Doutrinar é ensinar. Então nós temos a doutrina de homem e temos a doutrina de Deus. Qual é a doutrina de Deus? É a doutrina imutável, é aquela que não muda, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, é aquela doutrina. Do homem pode mudar, do homem é hábitos, é bons costumes, que deve-se até guardar alguns bons costumes. Estou dizendo alguns, porque costumes antigos, às vezes também você não vai guardar, mas os bons costumes temos que guardar. Mas é que estou dizendo de doutrina, ensinamento bíblico. Então ele fala: olha, eu tenho um problema de doutrinário em Pérgamo. Por quê? Que o pastor lá está tolerando. Ele está tolerando o quê? A doutrina de Balaão, que é a miscigenação, é a mistura. Mas não está dizendo mistura de pessoas, mistura de costumes que Deus não agradava, de pecado. Então, irmãos, nós vamos hoje na igreja. Eu falei que aplica a todo o tempo. Irmãos, não quero citar a igreja, não estou aqui para isso, nada disso, mas quero falar a palavra. Mas nós temos que tomar muito cuidado com a questão mistura. Então o inimigo, ele trabalha diferente. Antigamente ele desviava a pessoa da igreja. Hoje a pessoa fica dentro da igreja e não desvia mais, só que ele fica o quê? Frio dentro da igreja. Então, por exemplo, irmão, eu discordo dentro da palavra de Deus. Tem gente me ouvindo. Eu discordo dentro da palavra de Deus que nós vamos montar uma festa junina para crente, porque essas festas juninas é a deuses pagão, Pedro, João, Antônio. Ai, irmão, vamos fazer a nossa festa junina. Isso é mistura, e Deus não agrada
nada disso. Lá dentro tinha a mistura. A igreja tinha boas obras, a igreja servia a Deus, mas tinha isso. Outros irmãos, é nosso bloco de carnaval. Irmão, a igreja não precisa disso. Então isso é misturar. Ah, pastor, mas é uma tática para evangelizar. Era a tática que existia lá, mas Deus não quer. Nós não podemos misturar com paganismo. Então isso é coisa pagã. Esses dias chegou o irmão disse para mim: ô pastor, é o dia de Cosme e Damião, mas eu vou trazer umas balas e abençoar e dar para as crianças. Eu estou dizendo: o que para as crianças? O Cosme e Damião, não precisa disso, irmão, nós não praticamos isso. Então Deus quer uma igreja que não tem mistura, mas muitas pessoas hoje entendem diferente. Mas eu vou mais, a Bíblia é a minha regra e a tua regra de fé. Então Deus está dizendo: eu não quero quem tolera Balaão, que é conselho para mistura. Irmão, não mistura. Você tem o Espírito de Deus, você tem Deus na sua vida. Crente não mistura com paganismo, festa pagã, comida oferecida, coisas oferecidas. Ah, eu vou lá na quermesse, eu tomo meu quentão e oro. Está errado, o teu pé não pode pisar lá. Os teus pés tem que pisar onde Deus autoriza. Então esse negócio de mistura não pode. Alguém pode falar: pastor, isso é ser quadrado. Irmão, isso é ser a palavra de Deus, é viver ela. Prega quem quiser, mas aqui está dizendo: Deus reprovava a igreja por causa disso, por causa dessa mistura. Deus reprovou. E quem que Deus cobrou? Do pastor da igreja. Aí Deus diz aqui ainda: olha, mas umas coisas tenho contra ti, que tu era Balaão, que ensinava os filhos de Israel para que comesse do sacrifício da idolatria. Sacrifício da idolatria. Uma festa julina, no dia de Santo Antônio, que a turma fala aí, que santo é você que é lavado no sangue de Jesus. O crente está lá adorando quem? O Antônio? O João? Pedro? Não, irmão, temos que fugir disso. Isso é Bíblia. Alguém: ah, mas o fulano agora, o pastor autorizou. Irmão, o pastor não morreu por você. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus Cristo. O pastor não tem um céu para te levar. Quem vai te levar para o céu é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia condena isso. Não podemos de forma, em hipótese alguma. Aí vem: assim tens também aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Já falei com os nicolaítas, ninguém sabe identificar quem é esse Nicolau. Uns falam que é o diácono desviado, eu acho que não era. Mas esse Nicolau, ele pregava heresia. Uma igreja tem que tomar muito cuidado com heresia. O que é heresia? É aquilo que não tem fundamento bíblico. São doutrinas criadas onde não tem fundamento bíblico, e temos que tomar cuidado. É a Bíblia que fala. Então a heresia, irmãos, ela infiltra no meio da igreja e a gente começa a achar que é normal, que é natural, e de repente não tem mais problema. Quando nós vemos, está igual Paulo fala em Coríntios: muitos que dormem, porque envolvemos com a mistura. Mas o crente, irmãos, não precisa nada disso. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Aí ele continua aqui: assim também tem os que seguem a doutrina ou ensino dos nicolaítas, qual eu aborreço. Arrepende depois, quando em breve verei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Vamos à espada. Aqui não é um instrumento de guerra, embora tipologicamente representa. O que é a espada? É a palavra. Irmãos, e quem nos julga é a palavra. Paulo fala: se descer um anjo do céu com outro evangelho, que seja aquele que eu não ensinei, seja anátema, ou seja, desprezado. Um evangelho genuíno, é o evangelho que cura, que liberta, que transforma a natureza do homem, sabe, que muda a natureza humana, muda o caráter humano. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque o quê? Poder de Deus. O evangelho é poder, irmão. Um evangelho água com açúcar não cura ninguém, não muda ninguém. Mas o evangelho verdadeiro, ele tem que produzir mudança. E a mudança, estou dizendo, é lá dentro. Que às vezes achamos que é uma mudança exterior. O exterior pode até mudar, mas tem que começar a mudar lá dentro. E o evangelho é mudança, o evangelho é transformação. Paulo fala: aquele que roubava não rouba mais, antes trabalha. Aquele que mentia não mente mais. Quem prostituía não prostitui mais. Quem fofocava não fofoca mais. Quem fazia o que não presta não faz mais. Isso é evangelho. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida tem que mudar.
Levante a tua mão e adore ao Senhor, irmão. Evangelho é mudança. Então lá em Pérgamo tinha essas pessoas e Deus disse: olha, arrepende-te. Então, primeira coisa, para arrepender, o que é necessário? Para que haja o arrependimento, eu reconhecer o meu erro. Irmãos, está dentro da palavra. Algumas coisas é necessário para arrepender. Primeiro, o arrependimento é eu reconhecer que errei. Como é que eu vou arrepender se eu não reconheci? Tem pessoa que fala: não, fiz isso, não tem problema, isso não é arrependimento. Primeiro, reconhecer. Segunda coisa, irmãos, eu senti tristeza pelo erro que eu cometi. Eu senti tristeza, poxa, eu não devia fazer isso, eu acabei fazendo. Então não tem aquele arrependimento com sorriso, arrependimento é com lágrimas. A Bíblia fala que Esaú se arrependeu, com lágrimas buscou, ele não alcançou, mas até se arrependeu. Então nós temos arrependimento, reconhecer que errei. Segundo, quando eu reconheço que errei, irmãos, eu senti tristeza pelo erro. Terceiro, abandonar. Que muitas pessoas pegam o versículo que Jesus diz para a mulher: nem eu te condeno, mas não completa o versículo. Vai e não peques. Vais. Não vou dizer que você nunca mais vai pecar, mas fazer força para não pecar. E o quarto, reconhecer, tá? Não é mesmo? Sentir tristeza, abandonar. E o quarto, não fazer mais. E o quinto, reparar o prejuízo que você deu. Não adianta arrepender, tem que reparar. Lembra de Zaqueu? Jesus chega na casa de Zaqueu, salva Zaqueu, vai no quarto, vai na cozinha, vai em toda a casa de Zaqueu. Aí Zaqueu olha para Jesus e fala: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ou seja, eu vou reparar o meu erro. Reparar, às vezes não é só financeiro. Olha, irmão, desculpe, eu errei, eu me arrependi, mas quero pedir perdão para você. Eu quero reparar o que eu fiz para você. Eu quero tirar o prejuízo que eu te trouxe. Então, irmão, tem que reparar. Quando nós arrependemos, tem que reparar o erro. Isso, até civilmente é assim. Então o que Jesus está dizendo: olha, arrepende, para de fazer isso. Reparar aqui, não faça mais. Quando, senão eu venho contra ti e batalharei com a minha espada. Quem que vai batalhar contra a igreja de Pérgamo? Jesus. Agora vem cá, irmãos. Se o homem levantar contra você, Deus se defende. Defende ou não defende? E se o diabo levantar contra você, Deus te defende. E se Deus pelejar contra você, quem vai te defender? Não existe. Por isso que a Bíblia fala contra a blasfêmia do Espírito Santo. Porque, amados, se eu pecar contra o homem, Deus me defende. Contra o diabo, Deus me defende. Mas se eu pecar contra Deus e Deus quiser batalhar contra mim, por isso que o escritor aos Hebreus fala: horrenda coisa é cair aonde? Na mão do Deus vivo. Coisa horrorosa é cair na mão de Deus. E muitas das vezes, irmão, nós caímos porque Deus fala: arrepende. Eu não arrependo, Deus fala: vou batalhar contra você. Mas a gente fala: não, mas Deus é muito amoroso, Deus é muito misericordioso, Deus não vai fazer isso. Mas Deus é justiça, irmão. Por isso que Ele é Deus. E quando Deus, se lembra de Saul e Samuel? Saul pecou e Samuel era para afastar Saul e ficou com dó. Deus, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? Então cuidado, irmão. Isso aqui está dizendo para a igreja. Pérgamo não era o mundo, não era a igreja. Então nós achamos que estamos dentro da igreja, que nenhuma condenação tem contra nós. Não temos, se nós andarmos debaixo das mãos do Senhor. E ele continua aqui com Pérgamo: arrepende, senão eu vim batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Então ele está dizendo, eu estou dizendo para você ouvir, irmão. A obrigação do pastor é pregar, a obrigação do líder da igreja é falar, o anjo da igreja tem que pregar. Ouve quem quiser, irmão, quem não quiser, tanto é quem tem ouvido, ouça. Tem pessoas que querem que o pastor muda, irmão. O pastor não muda ninguém. Eu não mudo nem a mim mesmo, nem a minha esposa, nem filho. Se eu tivesse eu consigo mudar, mas quem muda é o Espírito Santo, irmão. Então quer que Deus mude alguém? Entra na oração por ele, entra na oração por ela. Não adianta, pastor, tem que mudar na marra. Não vou mudar, irmão. Eu não consigo mudar o coração de ninguém. Nem o policial, nem o presídio, nem a condenação muda. Mas há um Jesus que muda. Então ele está dizendo: olha,
Que coisa maravilhosa. Ele faz aqui: arrepende-se, não vem, eu batalho. Quem tem ouvidos, ouça. Aí agora, ele tem uma promessa: aos que vencer o que? O trono de Satanás, vencer a doutrina herética, tá? Vencer aquilo que não presta, vencer Balaão, vencer os nicolaítas, que é a heresia. Aí Jesus disse: ao que vencer, darei eu de comer do maná. Do maná o maná simboliza, irmãos, o alimento de Deus para a igreja. Lá no deserto, eles andaram 40 anos comendo o maná. Deus mandava do céu, Deus abria e caía sobre eles. Mas depois, eles, no Novo Testamento, Jesus vem, e eles começam a tentar Jesus: o que opera tu? O que tu faz? Moisés deu maná, e o Senhor? Aí Deus fala: Moisés deu maná, mas todos que comeram maná morreram. Aí Jesus fala: eu sou o verdadeiro maná que desceu do céu. Então, ao quem vencer, você tem Jesus, e tendo Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, irmão, ele vence tudo. Passou, tem prova? Tem, mas tem Jesus. Então quem tem Jesus passa por cima de tudo. Quem tem Jesus caminha sobre as águas e não afunda. Quem tem Jesus entra na fornalha e não se queima. Quem tem Jesus passa no meio do fogo e a chama não arde nele. Quem vencer, ele tem um maná escondido, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmão, você tem Jesus, você tem tudo. Você pode pensar: eu não tenho nada material. Você tem muito mais do que isso. Você tem Jesus, irmão. E aleluia, quando nós temos Jesus, ele supre toda a nossa necessidade. Aí eu posso dizer para você, por isso que o salmista diz: o Senhor é o que meu? É o meu pastor, nada. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Aí vai dizer: pastor, mas eu estou desempregado, eu passei um aperto. Mas a Bíblia completa a própria Bíblia. Aí vem o escritor sagrado e diz: mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aí vem Salomão e diz assim: olha, levanta, amiga minha, ergue a cabeça, que o inverno já passou, e chega o tempo dos pássaros estar cantando, está anunciando o verão, chega o tempo de cantar. Então quem tem Jesus pode até chorar uma noite, pode até passar uma noite no inverno, mas vai chegar o tempo de cantar. É a Bíblia que fala isso, irmão. Vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo de ser exaltado. Então Jesus está dizendo isso à igreja de Pérgamo. Aí ele fala: quem vencer vai ter a mim, vai ter o maná, e eu darei uma pedra branca. Uma pedra branca, irmãos, há algumas interpretações. Alguns dizem que Paulo, nos dias de Paulo, já existia as Olimpíadas dos gregos, e quem vencesse recebia um convite em branco para entrar e comemorar a vitória. Outros dizem que também pode se aplicar assim, que não é como hoje que nós temos prova, perícia, nada. Então teve um tempo que que as provas eram assim, era a lei de Ordalha. Então alguém dizia: você errou. Eu não errei, então vou acender uma fogueira, sapateia dentro. Se você não errou, aí não vai queimar o teu pé. Era difícil, né? Passa dentro do caco do vidro. Se você não errou, não corta o teu pé. Era isso. Então, quem não era tão radical, que radical vem de não mover, de raiz que não move é a palavra radical, que não era muito radical, eles pegavam um saqueté, um saquinho, colocava a pedra branca e a pedra escura, preta dentro, e tirava. Fazia e tirava. Se saísse a branca, dizia: você está livre, você não está condenado. Jesus está dizendo, irmãos, que aquele que vencer, seja um convite para festejar. Você vai ter um convite para festejar com ele lá no reino dos céus, nas bodas do Cordeiro. Você quer estar lá, irmão? Então vença. Você está esperando Jesus voltar. Há uma promessa. Jesus disse: olha, eu vou cear com vocês só no reino do meu Pai. E o convite está aqui, mas para quem for o que? Vencedor. E a pedra branca? Jesus está dizendo: não há mais condenação para aqueles que vencerem. Pode te apontar, irmão, pode te
publicar os teus pecados. Mas Jesus está dizendo: aquele que vencer será livre. Levante a tua mão, você é livre. Você está até aqui que você venceu, ó. Você venceu a você mesmo, você venceu o pecado, você venceu suas convicções, você venceu os desapontamentos, você venceu as decepções, você venceu a fraqueza, você venceu tudo, e você está aqui glorificando o nome do Senhor. E o meu desejo é que você vai vencer até que Jesus venha. Deus não quer você super crente não, mas Deus quer um vencedor. O vencedor todos os dias ele passa desafios, mas está aqui. Não aconteceu com você, dizer agora essa aqui é demais, essa eu não vou sobreviver. Aí Deus dá graça e você fala: eu venci mais uma, não é isso, Cláudio? Eu venci mais uma, eu superei essa, a mim mesmo, irmão. Hoje eu estou vendo, infelizmente eu fico triste, tantas pessoas colhidas que nós perdemos neste ano. Eu olho para mim e falo: eu venci mais uma, glórias ao nome do Senhor. Eu venci quando ninguém me dava a vida, eu venci. Você venceu tantas, e Deus está dizendo a você: você vai vencer mais, você vai ser vencedora, vencedor. Você não foi chamado por um acaso não, mas precisamos vencer. Mas para isso fazemos como Pérgamo, arrepender. Se tiver mistura em nossa vida, tira isso, vença tudo isso e será bênção. Aí ele diz aqui, olha: e darei um nome escrito, a qual ninguém conhece, senão só aquele que recebe. Alguém diz aqui que como Jesus mudava o nome de Pedro, ele colocou qual mesmo? Vocês lembram? Aliás, de Simão ele colocou qual? Pedro, é isso? Não é isso mesmo? É. Só, irmãos, quando Pedro errava, quando Pedro acertava, estava tudo bem, mas quando Pedro errava, Simão, Simão, ou seja, ó o velho homem aí. Mas Jesus está dizendo que aquele que vencer recebe um novo nome. Abraão recebeu Abraão, Sarai recebeu Sara, Mateus recebeu Levi, Jacó recebeu Israel. O teu nome será vitorioso, vitoriosa, porque você venceu. Aí Jesus vem, irmãos, e aí a igreja de Pérgamo é isso. Aí ele vem agora, a igreja de Tiatira. Tiatira também era uma cidade próspera, do bronze, do ouro, pedras preciosas. Tiatira era uma igreja muito boa, a cidade muito boa. Aonde da igreja que está em Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés o quê? Reluzente como latão. Viu como é que Jesus se identifica? Latão é bronze, e lá em Tiatira tinha bronze, e Jesus está dizendo: o meu bronze que é verdadeiro, o de vocês não vale muita coisa não. Ele está dizendo: olha, aquele que fala com você é aquele que tem os pés como bronze, é o Filho de Deus, e tem os seus olhos como chama de fogo. Lá no capítulo 1, Jesus também revelou isso a João, e eu disse que Jesus, ele tem um olhar como olhar de fogo, é um olhar penetrante. Irmãos, ele olha para mim, ele olha para você. Quando eu era garoto, você também, nossos pais, por não ter muito conhecimento da Bíblia, eles só diziam: cuidado, Deus está vendo, mas só era o mal. Cuidado, Deus está vendo, mas quando fazia o bem, não dizia que Deus está vendo. Mas Deus vê o bem e Deus vê o mal. Deus vê o que eu faço e o que eu não faço. Tanto é que existe o pecado por omissão. Pastor, não fiz nenhuma ação pecaminosa, mas se fez uma omissão, acabamos pecando. E quantas das vezes nós omitimos, não é não, irmão? Quando deixamos de ajudar alguém, deixar de compreender, deixar de estender as mãos, é omissão. Mas está dizendo aqui, olha, que Jesus, a igreja de Tiatira, ele fala: eu olho como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço a tua obra e a tua caridade e o teu serviço. Deus conhece a minha obra, o meu amor e o meu serviço. Quem conhece? Deus. E se o homem não te recompensar? Irmão, Deus te recompensa. A Bíblia tem muitos anônimos de Deus. Como é que chamava um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Alguém sabe o nome? Não. Como é que chama a viúva lá de Serepta? Ninguém sabe o nome. Como é que chama a viúva que deu a pequena oferta?
Ninguém sabe o nome, mas Deus nunca vai deixar de esquecer. Irmão, quando você faz, Deus está vendo. Então não pensa você, não dá para fazer, que ninguém está me vendo, ninguém está me recompensando. Irmão, Deus está te recompensando. Você está fazendo é para Ele. Então sirva com alegria, coloca as mãos no trabalho com amor. Eu estou fazendo é para Deus, eu estou cantando é para Deus, estou pregando é para Deus, eu estou fazendo é para Deus. Mas ninguém me viu, mas o Senhor te vê, irmão, e a recompensa vem dele. O que adianta um me ver e não ter como recompensar? Mas o meu Deus, segundo a sua multiforme graça, vai te abençoar. Então faça. Ele tem os olhos de fogo, ele vê você fazendo. Ele está dizendo: olha, aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu conheço, eu vejo a tua fé, a tua paciência, e que as tuas obras é maior que as primeiras. Ele fala: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz o quê? Profetiza. Deus está dizendo: olha, você tem obra, você tem fé, a tua obra até maior, as últimas é maior que as primeiras, mas eu tenho uma coisa contra você, que você tolera Jezabel. Irmãos, Jezabel aqui não quer dizer a mulher de Acabe. Poderia ser alguém de nome Jezabel mesmo, que no meio da igreja de Tiatira dominava, ou pode ser o espírito de Jezabel, que não dá para saber, mas Deus está dizendo que lá tinha Jezabel no meio da igreja. E o que fazia Jezabel? Vamos ver. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que diz profetiza, ensinar e enganar quem? Os meus servos. Onde estava Jezabel? Fora ou dentro da igreja? Dentro da igreja. E se dizia o quê? Profetiza. E trazia profecia que não era de Deus, coisas que não eram de Deus, ensinos que não eram de Deus. E Deus, cuidado com Jezabel, que ela está no meio da igreja. Irmãos, hoje nós temos muito Jezabel dentro da igreja. Não estou atribuindo a mulher, não, estou atribuindo a ser humano, crente, homem, mulher, que quer dar conselhos que não está na Bíblia. Irmão, isso não tem problema, pode fazer. Cuidado, é Jezabel. Isso aqui foi abolido, é Jezabel. Então temos que tomar muito cuidado com o espírito de Jezabel, que é aquela que profetizava dentro da igreja e ensinava tanto, que em vez de ensinar a profundeza de Deus, ensinava a profundeza do inferno dentro da igreja. Irmãos, é coisa muito séria. Deus está dizendo, e Apocalipse é isso, Apocalipse é realidade. Não adianta aqui, irmão, nós pregarmos aqui, passar a mão, irmão, de qualquer jeito vamos para o céu. Irmão, isso é Bíblia. Quando eu saí do mundo, eu saí para ir para o céu, você também. Então nós temos que viver. Então cuidado, está dizendo, olha, tudo bonzinho, boa obra, crescente a obra, faz coisas boas, tem amor, tem tudo, mas tolera Jezabel. Então o pastor era o quê? Conivente. Irmão, o pastor não pode ser conivente. A gente pode ter misericórdia, tem que ter pena, tem que ter compaixão, mas não podemos ser conivente com o pecado, não podemos ser conivente com o erro. Há pessoas, irmãos, e a conivência é assim: se fulano pratica um erro, mas não é muito chegado a mim, eu publico o pecado dele. Mas se alguém pratica, mas é muito próximo a mim, eu cubro o pecado dele. Mas Jesus está dizendo, mas eu vejo diferente, eu vejo lá no interior, eu conheço tudo. Então o problema lá é que o pastor era conivente com alguém que ensinava heresia dentro da igreja, e ele não fazia nada, e o pastor tinha que tomar conta disso. Ele não podia mudar, mas ele podia o quê? Proibir que Jezabel ensinasse. Mas ele deixava o quê? Jezabel ensinar heresias dentro da igreja. E irmãos, isso é muito sério, porque hoje nós vivemos uma igreja mista. Eu louvo a Deus que a igreja cresceu, os templos enriqueceram. Hoje tem pessoas que até fazem aí concorrência, quem tem um templo maior, mais bonito. Estou dizendo isso, irmão, porque eu aceitei Jesus, o templo, até lembro da Mara Lima, que era igrejinha do bairro, igrejinha pequena, igrejinha de janela de madeira. Irmão, mas o fogo caía. Irmão, quando os pastores pregavam, eles não tinham teologia, coisa nenhuma, irmãos. Eles não sabiam nem falar Jesus direito, alguns falavam Jesus. Mas quando o homem abria a boca, os céus desciam.
porque havia o que? Comprometimento com Deus, irmão. Hoje as pessoas, não sou contra estudar, tem pessoas que vai pregar para você, fala até palavras, tem que pegar o dicionário para saber o que ele está falando, mas não edifica nada, é uma concorrência para quem prega melhor, quem fala melhor. Mas eu quero dizer para você, meu querido, é o Espírito Santo que tem que falar na igreja. Então lá tinha esse problema, tinha a doutrina, o ensino de Jezabel, e Deus, mas tem um contra ti que toleras é o que? Ser conivente, aceitar. Eu aceito para o fulano não sair da igreja. Não adianta estar na igreja e ir para o céu. Não estamos expulsando ninguém da igreja, não é isso o nosso intuito, o nosso objetivo, mas é falar a palavra de Deus. Eu quero consertar, a palavra te conserta. Eu não quero consertar, fica aí, mas quando Jesus vir, joio não sobe. Agora o pastor tem que falar, irmão, nós temos que pregar a palavra, doe quem doer, acerte quem acertar, mas é a palavra de Deus. Agora se a pessoa não quer, o problema é dele, mas pregar, nós temos que pregar. Prega a tempo e prega fora de tempo. Prega, diz sobre o erro. Não é mandar o pecador embora da igreja, não é mandar o pecado. O pecador tem que ficar aqui, a não ser que ele não queira. Mas é tão bom se consertar, irmão. É tão bom quando Deus fala com... Não é mesmo, irmão? Quando Deus fala com a gente, quando Deus arranca aquelas crostas, aquela casca que fica na gente, a palavra quebra. E eu estou dizendo, Deus nos quebra, irmão, mas Ele faz um vaso novo. Deus nos quebra, mas Ele nos faz um crente novo. Deus nos quebra, mas faz um crente melhor. Mas Ele quebra o que? Pela palavra. Então Deus está dizendo a mim e a você que eu tenho que ser melhor crente. Toleras Jezabel dentro da igreja, Deus está dizendo que se desprofetiza, ensinar o meu povo, e Deus está dizendo a comer o sacrifício da idolatria. Irmão, idolatria é pecado. E o que é idolatria? Às vezes nós enganamos, que a gente fala, olha, eu não tenho Aparecida, eu não tenho José, eu não tenho Antônio. Irmão, ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Um marido pode ser um ídolo, o filho pode ser um ídolo, uma casa pode ser um ídolo, uma fama pode ser um ídolo. Por isso que Jesus disse, irmão, aquele que perder a sua vida, achá-la. Então algumas coisas que tomam o lugar de Deus, não precisa ser imagem não. Às vezes, irmão, nós adoramos tem que amar o teu filho, claro que sim, mas não igual a Jesus. O que Jesus fala? Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Mas nós falamos de idolatria até da igreja às vezes, irmão. Achamos que é a igreja que salva, a minha igreja é a melhor. A melhor igreja é aquela lavada no sangue de Jesus, que é você. Mas cuidado com essa idolatria. Então está ensinando idolatria dentro da igreja, amar as coisas desse mundo. Irmãos, a idolatria é tão grande, que muitas pessoas, dentro da nossa própria igreja, onde é que é a igreja? Ele está falando hoje aqui, é com a igreja, essa igreja aqui, era a igreja de Deus. Dentro da igreja, irmãos, às vezes nós cantamos, mas não cantamos para Jesus. É idolatria, que nós queremos apresentar, eu canto melhor, eu falo melhor, o tocador é melhor, eu toco melhor, eu sou melhor, e você está o que? Idolatrando a você próprio, idolatrando a você próprio, e Deus está dizendo, olha, eu vou combater Jezabel com a sua idolatria. Então o teu culto tem que ser para quem mesmo? Para Jesus. O teu louvor para quem? Para Jesus. A sua adoração para Jesus. Hoje eu não vou, quem vai pregar é fulano, então nem lá eu apareço. Hoje eu vou, que é fulano que vai pregar. É idolatria, porque quem fala na igreja não é o fulano, é o Espírito Santo de Deus, irmão. Ele apenas empresta a boca, mas quando lê aqui um versículo, é Deus falando conosco. Claro, tem pessoas que aprofundam mais, outras aprofundam menos, mas é a palavra de Deus. Então, falou a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E Deus está dizendo, eu vou batalhar contra isso. Olha, versículo 21, e dei tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu.
Então Jezabel prostituía. Irmãos, mas prostituição a gente entende errado. Nós achamos que prostituição é só do corpo, mas tem prostituição da palavra, que é a falsificação da palavra. Prostituir é vender o corpo, mas tem pessoas que vendem a palavra, tem pessoas que vendem a fé, tem pessoas que trocam a fé por qualquer coisa. Deus está dizendo aqui: olha, eu vou combater contra a sua prostituição. Irmão, não deixa que a palavra de Deus seja prostituída na tua vida, não substitua por nada. Pastor, mas é difícil ser crente. Mas Jesus falou que o caminho largo, ele é fácil, mas o caminho que leva ao céu é apertado, irmão. O caminho que leva ao céu é apertado, é estreito. Então tem irmão que fala: pastor, estou no estreito. Eu falo: glória a Deus, está começando bem, porque o caminho para o céu é estreito. Irmão, o caminho largo, ele aceita tudo. O caminho largo você pode ir como está, mas o caminho estreito é renúncia. Evangelho é renúncia. Evangelho, irmãos, é renúncia de caráter ruim, de pensamento ruim, sabe? É isso. Então Deus está dizendo: eu conheço, eu sei, vocês, e Ele continua, e dê-lhe tempo para arrepender. Então medite comigo: Deus deu tempo para si e não se arrependeu. Ei, Deus me dá tempo, Deus te dá tempo. Às vezes a gente pensa assim: olha, eu fiz tanto errado, Deus não falou nada. É que você está na misericórdia de Deus, Ele está tendo compaixão. Mas uma hora Deus vai lá: ó, vamos conversar agora, vamos puxar a corda agora. Aí é hora de prestar, irmão. E aí é o que diz o Escritura aos Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmão, então Deus está dizendo: tem lá quem tolera Jezabel, eu dei um tempinho para se arrepender, não quis. Aí ele fala: eis que porei numa cama e os que adulteram com ela, e matarei os seus filhos. Aqui não é a cama de adultério, é a cama da justiça. Talvez é aí que alguns pegam esse versículo: Deus vai te pôr na cama, Ronaldo, Deus vai colocar você na cama. Já viu alguém falar isso? Deus vai te jogar no leito. Irmão, não é esse Deus que nós estamos pregando, não. Nós estamos pregando um Deus misericordioso. Ele corrige você sim, mas é no tempo dele. Não tem que ficar profetizando leito e nem cama para ninguém. Eu tenho que profetizar: irmão, entra debaixo da graça de Deus, arrepende hoje. Deus quer te perdoar, Deus quer te renovar, Deus quer te fortalecer. E não que Deus vai te matar. O meu Deus quer que você se levanta, quer que você se erga, quer ter misericórdia de você, quer te perdoar, quer te renovar, irmão. Ele não quer jogar você na cama e deixar jogado, não. Por isso que Ele deu um tempo. Aproveita esse tempo hoje. Ele fala assim: e matarei os seus filhos. Ou seja, se nós não tomarmos cuidado, Deus matando o filho de Jezabel, que ele está dizendo, é obra do pecado. E ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Por que Deus sonda os rins e o coração? Porque são órgãos internos. O coração ninguém vê, o rim ninguém vê. Então Deus está dizendo: Ele fala assim: olha, eu sondo os seus olhos. Os olhos todo mundo sonda, se é verde, se é azul, que é o exterior. Ficamos em pé. Mas Deus está dizendo que Ele sonda o teu interior. Irmão, a única pessoa que te conhece por dentro é o Senhor Jesus Cristo. Alguém pode te apontar, alguém pode te julgar, fazer o que quiser com você, mas Jesus conhece o seu interior, irmão. Alguém pode dizer: fulano é uma benção, mas se você não for uma benção, não adianta. Mas Deus conhece o teu rins e o teu coração. Eu te sondo por dentro. Aí ele fala: eu ferirei e tal. Ele fala assim: eu sou aquele que sonda os teus rins e o teu coração, e darei cada um de vós segundo as vossas, darei a cada um segundo as vossas obras. Então isso é justiça. Dar a cada um segundo as suas obras é justiça. Nossos pais, irmãos, não faziam muita justiça. Eu me lembro, nós éramos em 12, e eu sou um dos mais velhos sou o mais velho dos homens. Tem irmãs 5 irmãs mais velhas que eu. Uma vez eu lutava, trabalhava, ia para a feira com 9 anos, comprava meu brinquedinho. Aí só porque o mais novo chorava, não fazia nada, ficava dormindo. Minha mãe dizia: dá para ele que ele está chorando. Isso não é justiça não, irmão. Deus dá segundo a sua obra.
segundo o seu trabalho. Não pense que vai cair nada do céu de graça, não. Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. O que você fizer, Deus vai te recompensar. Se você não fizer, Deus não vai te recompensar. Ele dá segundo as suas obras. Então faça para Ele. Mas eu vos digo, a vós, os restantes que está em Tiatira, e que não tem a doutrina de Jezabel, e que não aceita as profundezas do inferno, outra carga vos não porei. Deus está dizendo: seja fiel, não aceite heresia, e eu não porei outra carga sobre você. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu não vou te dar uma prova maior do que você aguenta, não. Tem alguém que está aqui com a prova grande? Está dizendo: vou parar? Vai não. Deus está dizendo: a prova que eu te dei, você vai aguentar ela até o fim. Você vai carregar ela. Eu não aguento. Eu te ajudo, eu pego pela tua mão e te sustento. E Ele diz: mas o que tendes, retende até que eu venha. Não guarda o que Deus te deu até que Jesus venha. Guarda a tua coroa, guarda a tua promessa, guarda a tua santidade, guarda a tua simplicidade, guarda, irmãos, a tua coroa. Alguém querendo roubar, Jesus está dizendo: guarda, retenha até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Jesus está dizendo: vai governar comigo. Você quer governar com o Senhor Jesus? Eu quero. Vamos governar com o Senhor Jesus, é ser assessor dele durante o milênio. E com vara de ferro regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como eu também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Jesus. Ele está dizendo: olha, se você vencer, mais uma vez, você vai ter o maná, que sou eu, a igreja de Pérgamo, e você vai ter a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça. Eu quero orar por você neste momento. Que eu quero que Deus te dê força, que Deus te dê graça, que você, meu querido, viva a palavra do Senhor. Que se alguma palavra veio para te consertar, glorifica a Deus por isso. Irmão, Jesus está às portas, e nós temos que viver a palavra. Não tem um outro evangelho, não tem um atalho, não tem um rodeio. Está cheio de pessoas que querem um evangelho do jeitinho que ele quer, mas não é isso não. Vamos orar neste momento? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós pregamos a tua palavra, Senhor. Falamos mais sobre duas igrejas, a de Pérgamo e de Tiatira, Senhor, onde tinha Balaão com a sua mistura, onde tinha Jezabel com a sua prostituição e influência carnal no meio da igreja, dos nicolaítas que eram heresias. Senhor, é a tua palavra, guarda a tua igreja. Senhor, nós estamos aqui para ir morar contigo, nós somos crentes, Senhor, aguardando a tua vinda. Nos ajuda a ser mais santo, nos ajuda a ser, Senhor amado, mais santificado. Nos ajuda, Senhor, a carregar a nossa cruz, a renunciar à nossa vontade. Nossa vontade às vezes é tão forte, ó Deus eterno, que só teu Espírito para nos ajudar a vencê-la. Senhor, a vontade de parar, a vontade de desanimar, a vontade de fraquejar. Tira de nós tudo isso e coloca a tua verdadeira vontade em nossas vidas, Jesus amado. Enche-nos do teu Espírito, Deus eterno. Se nesta noite, Senhor, tem alguém que precisa arrepender de certos erros, ajude ele, ajuda ela, e enche do Espírito Santo. Deus, só o teu Espírito é que nos fortifica, só o teu Espírito é que nos fortalece, só o teu Espírito é que nos ajuda, Senhor, e eu creio nisso. Fortaleça a tua igreja. Tu és o Deus que conhece o meu interior, tu sonda o meu coração, o meu rim, o meu pulmão, tu sonda o interior de cada crente que aqui está, Senhor meu Deus, e tu sabe o nível espiritual que ele está vivendo, que ela está vivendo. Tu sabe também as lutas que ele está enfrentando para te servir.
Às vezes, ó Pai, nós não compreendemos como a cruz dele está pesando, é pesada, mas o Senhor compreende e carrega. Aleluia. Ajuda o teu filho agora, ajuda a tua filha neste momento, Senhor. Meu Deus, entra neste lar, nesta casa, faz coisas diferentes lá, porque só o Senhor pode fazer. Eu te louvo pela tua grande misericórdia. Pode glorificar a Ele, pode adorar a Ele. Ele está te dando força. Você vai ser mais do que vencedora, mais do que vencedor. Irmãos, Ele está às portas, breve Ele vem. Ele vai dar força para você caminhar, aleluia, para você ir até o fim, para que você tenha o maná que é o Senhor Jesus Cristo, que você tenha a estrela da manhã que é o Senhor Jesus Cristo, e que possa dizer: eu sou mais do que vencedor. Nunca vi gato latir, nunca vi cachorro miar, nunca vi cavalo rugir, nunca vi leão relinchar. O meu Deus, na sua inteligência, Ele fez tudo no seu lugar. O meu Deus, na sua inteligência, Ele fez tudo no seu lugar. Tudo no seu lugar, tudo no seu lugar. Fez crianças bonitas e alegres, pra seu nome na igreja louvar.